Olá, meus amigos. Obrigado por assistir essa resolução. Então, nós temos aí as questões da última prova técnico do INSS ano 2016. Sem mais perda de tempo, vamos aí à resolução. Então, para a primeira questão, a prova nos deu aí esse artigo 21. A alíquota de contribuição dos segurados, contribuinte individual e facultativo, será de 20% sobre o respectivo salário de contribuição. Julgue o item seguinte, aí a questão 45. E a questão 45, então, afirma o seguinte: se o valor da contribuição de um segurado contribuinte individual for superior a R$ 700, então o salário de contribuição desse indivíduo é superior a R$ 3.500. O que nós vamos fazer aqui, pessoal? É um se então aqui e tal, mas nós precisamos calcular para saber se isso é ou não é uma verdade. Vamos trabalhar aqui então ó, com a hipótese de esse contribuinte individual receber R$ 3.500 de salário. Então, se ele receber R$ 3.500 de salário, a afirmação ali do nosso artigo 21 que foi dado anteriormente diz que ele contribui sobre 20%, não é isso? Então vamos calcular aqui qual seria a contribuição dele, né? Qual seria a contribuição dele se o salário dele fosse de R$ 3.500. Então seria de 20%, 3.500 vezes 20%. Então posso cortar esses dois zeros com esses dois. Sobra só isso aqui, então, 35 vezes 20, R$ 700. Se ele recebendo R$ 3.500 de salário, a contribuição dele foi de R$ 700, então significa que se a contribuição dele aqui ó, for superior a R$ 700, o salário dele também vai ser superior a R$ 700, certo? Então, se essa contribuição aqui for maior que 700, ele também vai ganhar mais de 3.500. Portanto, a afirmativa aí está correta. Próxima questão, então, aí é 46. Para quaisquer proposições P e Q com valores lógicos quaisquer, a condicional se P então Q será sempre uma tautologia. Só relembrando aqui rapidamente, tautologia é o que mesmo? Quando todas as linhas da tabela derem verdadeira, certo? E aqui nós temos uma proposição composta com apenas duas proposições, né? Utilizando apenas duas, P e Q. Então, vamos montar a tabela verdade. Para começar aqui, quantas linhas terá essa tabela verdade? Lembra lá o número de linhas? Quanto que vai ser o número de linhas? O número de linhas vai ser sempre 2 elevado ao número de proposições. Quantas proposições temos aqui? P e Q, apenas duas. Então, o número de linhas vai ser 4, certo? Então, vamos lá. Nós temos as proposições P e Q. Vamos montar aqui então 4 linhas. 1, 2, 3, 4. Certo. P, Q, e agora nós temos se Q, então P, vamos colocar na nossa segunda coluna. Se Q, então P. E na terceira coluna, ou melhor, na quarta coluna, nós já vamos colocar então a proposição completa, aí, né? A proposição composta completa. Se P, então Q, então P, certo? O que nós precisamos descobrir aqui? Se essa coluna aqui nós vamos ter todos os valores verdadeiros. Então, como que nós construímos aqui essa tabela? Se nós temos 4 linhas, nós vamos ter 2 sendo verdadeiras e 2 sendo falsas. Mas como nós vamos distribuir? Primeiramente, nós vamos colocar
duas verdadeiras e depois em seguida duas falsas, certo? Então vai ser VV, F, F. Você divide ao meio. Primeiro você coloca todas as verdadeiras, depois todas as falsas. E depois você divide essa parte aqui, ó, por 2 também. Divide ao meio. 2 dividido por 2 dá 1. Então agora eu vou apenas de 1 em 1. Verdadeiro, falso. Verdadeiro, falso. Certo? Então agora eu tenho o seguinte. Se Q, então P. Lembra da condicional? O único caso que dá falso na condicional é o VF. Lembra? Aqueles mnemônicos, né? Vera Fischer, Wagner falou. Wagner falou, tá falado. Então, se no final se der VF, com certeza vai ser o falso, né? O único caso de falso na condicional é o VF. Então, nós temos aqui, ó, se Q, então P. Então, vamos aqui, ó. Se V, então V, né? Q, então P, vai dar verdadeiro. Começou com F, já vai dar verdadeiro, certo? FV vai dar verdadeiro. Agora nós temos aqui o caso, ó, VF, Vera Fischer, né? É o único caso de falso. E o outro também, FF, também é caso de verdadeiro. Agora a tabela verdade, a última coluna diz se P, então Q, então P. Então vamos lá. Agora eu vou relacionar essa coluna com essa, certo? Então vamos lá. Se V, então V, verdadeiro. Se V, então V, verdadeiro. Se F, então F, verdadeiro. Se F, então V, também verdadeiro. Então todas as linhas da coluna dá verdadeiro, portanto, será sempre uma tautologia, é uma afirmação correta. Questão 46. Questão 47. Caso a proposição simples, aposentados são idosos, tenha valor lógico falso, então o valor lógico da proposição aposentados são idosos, logo devem repousar, será falso. Então, pessoal, é o seguinte, a banca CESP, ela costuma usar esse logo aqui, ó, como então. Então, quando você vir este logo, no caso de banca CESP, suspeite que ela vai estar usando aí a bicondicional. Aqui ela está querendo dizer o seguinte, se aposentados são idosos, então eles devem repousar. Então, vamos chamar aqui aposentados são idosos, aqui, né, aposentados são idosos. Isso aqui de proposição P, né? Aposentados são idosos, vamos chamar de P. Logo, eles devem repousar. Então, se P, então, eles devem repousar, vou chamar de proposição Q. Se P, então Q. Só que o problema, ele já nos fala o seguinte, caso a proposição simples, aposentados são idosos, tenha valor lógico falso, então ele quer que você já considere que P, essa primeira proposição aqui, seja falsa. E lembrando do caso que nós acabamos de resolver agora mesmo, né? Do VF, a bicondicional. Se o primeiro for falso, com certeza o resultado dessa proposição composta já vai ser verdadeiro. Porque o único caso de falso é quando é VF, certo? Apenas esse caso aqui é que tem o resultado. Falso, certo? Então, começou com falso, já é verdadeiro. E a questão afirma o seguinte, aposentados são idosos, logo devem repousar, será falso. Então, essa afirmação aqui é falsa, porque na verdade será verdadeiro. Portanto, a afirmação da questão 47 está errada. Questão 48 diz, então, dadas as proposições simples P, sou aposentado e Q, nunca faltei ao trabalho, a proposição composta, se sou aposentado e nunca faltei ao trabalho, então não sou aposentado, deverá ser escrita na forma seguinte aqui, usando-se os conectivos lógicos. Então ele quer saber qual que é a forma, né, se é realmente dessa maneira que deve ser escrita, né, usando-se os conectivos lógicos. Bom, vamos analisar aqui então. A proposição
Se sou aposentado, é a proposição P, certo? Então vamos começar. P. E. Nunca faltei ao trabalho. Então vou colocar o conectivo E. Nunca faltei ao trabalho. Nunca faltei ao trabalho está aqui. É a proposição que. Então tá certo. Então, vou fechar aqui. Então coloco aqui a setinha. Não sou aposentado. Então, não sou aposentado, aqui é sou aposentado, certo? Então, ele está negando a proposição P. Então, não sou, não P. Então, não sou aposentado. Dessa forma, bate ali, igualzinha, né? Então, portanto, a afirmação 48 está correta. Então, a questão 49 diz o seguinte: a sentença: Bruna, acesse a internet e verifique a data de aposentadoria do senhor Carlos. É uma proposição composta que pode ser escrita na forma P e Q. Pessoal, quando você começa a estudar o que são proposições, você já começa lá aprendendo que proposição tem que ser uma declaração, tem que haver uma declaração de algo ou de alguém, certo? E você também aprende que frases imperativas, interrogativas, exclamativas, isso não é proposição, muito menos composta, né? Não se escreve dessa forma. Então essa afirmação aqui está totalmente errada. Muito simples aí, o básico da nossa lógica proposicional. Chegamos então aí na nossa última questão, a única assim mais complicada, né, pessoal? Questão aí, essa prova aí foi até tranquila, a única um pouco mais complicada foi essa, até por questão de sinais próprios da banca CESP, né? Se A, B e C forem conjuntos quaisquer, tais que A e B estão contidos em C, então, esse sinal aqui, pessoal, a banca CESP costuma dizer que é a diferença de C para A, certo? Então, a diferença de C para A, intersecção com A união com B, é igual a C inter B. Gente, para fazer essa questão, eu preferi optar por atribuir alguns elementos que satisfizessem esses conjuntos, certo? Isso aqui está dizendo que A e B está contido em C. Então, eu vou fazer o seguinte, vou supor que o conjunto A seja 1 e 2 e o conjunto B seja 1, 2 e 3. Então, para que A e B esteja contido no conjunto C, eu preciso que todos esses elementos estejam no conjunto C, certo? Então, aí eu vou ter no conjunto C 1, 2, 3 e posso ter outros, né? 4, 5, como exemplo aqui. E aí ele afirma o seguinte, a diferença de C para A, intersecção com A união com B, é igual a C inter B. Vamos lá então, diferença de C para A, essa barra ao contrário, né? Essa barra ao contrário o CESP usa como diferença. Então eu vou pegar C e tirar o que tiver de A, certo? Eu vou pegar aqui os elementos que tem A e vou tirar de C. Então isso aqui vai ficar 3, 4 e 5. Intersecção A união com B. A união com B, eu vou pegar todos os elementos sem repetir, né? E vou colocar aqui 1, 2 e 3. Acaba sendo igual ao B, né? Igual, vamos ver se bate aqui então. C inter B. Então, eu vou pegar a intersecção de C e B. Intersecção de C e B vai ser 1, 2, 3. 1, 2, 3 tem aqui. Então, 1, 2, 3. Então, vamos lá. 1, 2 e 3 é a intersecção de B e C. A intersecção de 3, 4 e 5 com 1, 2 e 3 vai ser o quê? Os elementos que eles têm em comum, certo? Então, essa intersecção aqui vai ficar apenas o 3. Isso aqui é igual a 1, 2 e 3? Não, né? 3, aqui nós temos apenas o elemento 3, é diferente de 1, 2 e 3.
Portanto, a afirmação 50 aí é uma afirmação que está errada. Isso aí, galera. Um abraço. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Espero que tenham gostado. Se gostou, por favor, dê um like aí, dê um gostei, se inscreva no canal. Estarei sempre aí resolvendo essas questões das provas mais evidentes aí, né, das provas mais prestadas, mais pedidas aí pelos concurseiros. Um abraço, até a próxima.